muitos de nós, se não a maioria, nasceu perfeito. Então sempre fomos capazes de enxergar, de ouvir, de falar, de pensar. Depois de certo tempo, a nossa coordenação motora se desenvolve, somos capazes de andar também, né? E eu me incluo nesse meio. Então Deus permitiu que eu nascesse perfeito, que eu não precisasse vencer nenhuma deficiência física. Porém, apenas recentemente eu descobri que eu era um deficiente espiritual. Ainda hoje tenho muitas deficiências, mas é pela misericórdia de Deus que eu vejo as minhas deficiências espirituais, pois sou um ser humano, as minhas falhas, e sou capaz de buscar a Deus, buscar o perdão, buscar a reconciliação, o conserto. Então eu dou graças a Deus hoje, pois sou capaz de ver que não sou perfeito e jamais serei perfeito. Mas dentre todas essas deficiências que eu tive e que eu tenho, a maior delas que eu consegui, por misericórdia de Deus, vencer foi a cegueira espiritual. Eu era um deficiente visual. Eu não posso dizer que eu era um cego completo, mas nessa analogia, alegoria, eu seria aqueles que usam um óculos fundo de garrafa, e se tiram esse óculos eu não vejo praticamente mais nada, só reconheço vultos, né? Nunca fui deficiente visual fisicamente falando, mas os relatos dizem assim, né? E como Deus devolveu a visão para mim? A forma como Deus me permitiu voltar a enxergar não poderia ter sido outra para mim. Eu sempre fui muito fã de histórias em quadrinhos, de mangás japoneses, que são as histórias em quadrinhos japonesas. Sempre consumi muito esse material. Desde a minha infância, na adolescência, na vida adulta, sempre consumi muito e ainda consumo. E certo dia eu estava extremamente provado, eu estava no fosso mais fundo que eu já estive na minha vida. Então eu não lia a Bíblia, eu não buscava a palavra de Deus, não ia à igreja. Então não havia outra forma de Deus falar comigo, a não ser pelos meios que eu usava na época. E foi através de uma história em quadrinhos que o Senhor chegou até mim, que Ele removeu as vendas que me escureciam as vistas, que Ele permitiu que eu preparasse um lugar no meu coração para que Ele fizesse morada. E a partir daquele dia eu realmente pude enxergar o mundo. Pude ter a certeza viva de que o Senhor está ao nosso lado, que Ele intercede por nós, que Deus é o nosso Criador, que Ele é o princípio e o fim, e que o Espírito Santo dele se manifesta em nós, se manifesta nas coisas o tempo todo. Foi tão súbita a forma como Deus se apresentou para mim, que eu não consegui nem terminar. Eu estava almoçando, eu não consegui nem terminar de comer. Tamanha alegria que eu senti e sinto até hoje. Eu só me perguntava naquele momento: meu Deus, por quê? Por que levou tanto tempo para que eu conseguisse enxergar, para que eu conseguisse te sentir verdadeiramente? Tanto tempo desperdiçado, Senhor.
tantos erros que poderiam ter sido evitados, tantas falhas. A alegria, ela contrastou com a tristeza. Porque viver 27 anos cego espiritual e abrir os olhos para a graça de Deus e sentir que tudo poderia ter sido diferente é triste, é difícil. Mas a partir da minha religação com Deus, da minha religião e da doutrina que eu sigo na congregação cristã no Brasil, eu posso buscar a cada dia, a cada manhã que eu acordo, que eu me ajoelho e oro e converso com Deus, eu possa buscar a minha reconciliação, o meu conserto, o meu perdão para com Deus. Então hoje eu não tenho mais tristeza. Eu entendo que tudo acontece, que tudo aconteceu porque tinha que ser assim. E eu só tenho a agradecer imensamente a Deus pela sua misericórdia, pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. E eu acredito, creio, sou um crente, vejo, enxergo e tenho Deus como o meu Senhor, o Senhor Jesus como o meu Salvador, e eu sou capaz de ver a manifestação do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu não enxergava e que eu não entendia e que eu não cria, hoje eu sou capaz de crer. Não há bênção maior do que essa. Jamais seremos perfeitos, pois nossa condição humana não nos permite. Mas Deus, por Deus, nos é permitido buscar a todo momento essa reconciliação.